Outro ponto importantíssimo também para a viabilidade da manutenção baseada na condição é a viabilidade tecnológica. Não tem como fazer, implementar manutenção baseada na condição se tu não tem tecnologia. E eu diria que não tem como fazer isso se tu não tiver conhecimento embarcado dentro da tua empresa. Por quê? Porque a manutenção baseada na condição está diretamente ligada à manutenção preditiva. A tu predizer as falhas, a tu monitorar os ativos. Né? Então, a tu fazer inspeções sensitivas também. Está ligado a isso, mas principalmente a questão preditiva. Então, tu não consegue fazer manutenção preditiva sem tecnologia. Sem aparelho para análise de vibração, sem aparelho para análise de temperatura, para coleta e análise, né? Coleta de vibração, coleta de temperatura, posterior análise. Sem tu conseguir fazer uma coleta de óleos e fazer análise de óleo, seja interna ou externamente. Sem tu monitorar também questões de corrente e tensão. Sem tu ter ou sensores de monitoramento preditivos. Então, tu não consegue fazer manutenção baseada na condição sem tecnologia. Tu precisa ter tecnologia. Mas não só tecnologia, tu precisa ter pessoas que consigam lidar com aquela tecnologia. Que consigam operar a tecnologia. Entenda. Monitoramento de ativo é coleta, análise, decisão. Então, não existe monitoramento de ativo só coletando. Tu faz coleta, tu faz análise e tu toma uma decisão. Essa decisão tá bom, tá ruim. De forma bem breve e bem resumida. Tem que fazer uma coisa, não tem. Então, para a viabilidade da manutenção baseada na condição, a necessidade tecnológica tem que ser satisfeita. E a necessidade de conhecimento para manipular essa tecnologia também tem que ser satisfeita. Então, dentro disso, a gente tem 3 coisas importantes, que é manutenção preditiva, monitoramento de ativos, né? Pode meio que encaixar junto. É porque manutenção preditiva é fácil. Não é fácil. Mas eu vou dar um exemplo que é fácil. Mas a manutenção preditiva não necessariamente vai fazer o monitoramento dos ativos. Porque mesmo que tu tenha um inspetor, não quer dizer que ele esteja monitorando os ativos. Ele pode estar fazendo inspeção, coletando vários dados, e às vezes tem tempo para analisar. Então entendam que se eu preciso identificar defeitos e tomar decisões sobre os defeitos que eu identifiquei, eu preciso analisar, eu preciso priorizar defeito, eu preciso emitir sinais de alerta, eu preciso predizer de forma mais assertiva. Então, a manutenção preditiva está dividida em 2 tarefas bem distintas. Uma é coleta, outra é análise. Então, não são a mesma coisa, são partes integrantes, né? E extremamente necessárias. As pessoas elas implantam só coleta. Então, entendam que um sensor preditivo ele vai fazer a coleta. E ele é inteligente ao ponto de até ser prescritivo. Fazer algumas sugestões, etc. Né? Inteligência artificial vem retroalimentando. Mas não elimina a necessidade da análise. Nunca vai eliminar. Precisa ter um ser humano lá analisando se aqueles dados que ele está emitindo são confiáveis, são fidedignos, têm fiabilidade. Né? Eles precisam ser analisados. Então, tem alguns sensores preditivos que vão abrir um espectro de vibração. Precisa ter uma interpretação aqui. Então, na questão do monitoramento de ativos, eu estou pensando nisso. Além, pensem, entendam comigo. Quando eu monto uma estratégia de manutenção preditiva, uma estratégia de inspeção, eu vou coletar muita informação. Quando eu monto uma estratégia de auxílio à preditiva com... quando eu monto uma estratégia de monitoramento de ativo com sensores, sejam eles embarcados, né, algumas questões de telemetria, ou sejam eles sensores online, que não são pecinhas, né, que vai lá, cola, etc. E o pessoal aí tem, essas empresas grandes têm hoje. Eu preciso ter monitoramento. Alguém tem que estar olhando para esses dados. Porque senão não funciona.
Aí a gente cai de novo naquela questão. A gente monitora, legal, a gente identifica o defeito e mesmo assim a falha acontece. Por quê? Porque identificar o defeito é só uma parte do processo. É só uma parte do processo. Então, para a viabilidade da manutenção baseada na condição, eu preciso necessariamente ter atendida duas necessidades. A primeira, a necessidade técnica do equipamento, e a segunda, a necessidade tecnológica da manutenção. Porque a manutenção pode ter sensores preditivos, né, instalados na fábrica, não tem ninguém olhando, ou achar que, pior de tudo, achar que botar sensor preditivo na fábrica inteira sem ter alguém que cuide disso e distribuir a responsabilidade disso entre as pessoas que já estão lá, vai dar certo. Não dá certo. E isso eu garanto que não dá certo. Entendo, por isso que eu separei. Dentro da necessidade tecnológica, eu coloquei manutenção preditiva e monitoramento de ativos, são coisas diferentes. Não são a mesma coisa. A manutenção preditiva ela faz parte do monitoramento de ativos. Mas a estratégia de manutenção preditiva é uma estratégia de monitoramento. Quando eu estou fazendo manutenção sensitiva, eu também estou monitorando. Através dos sentidos. Quando eu tenho sensores embarcados, eu também estou monitorando. Então não percam isso de vista, porque isso é uma coisa extremamente importante que as pessoas confundem. E por último, você fazer a necessidade tecnológica análise. Sem análise, esquece. Sem análise não tem como. Tem que ter análise.